com o Papo Bom, hoje conversando com o Raul de Souza Almeida, presidente do Conture e responsável pelo projeto do Cine Escola em Itu, e com o Turinã Alves Inácio, coordenador do projeto em Santana de Parnaíba. No primeiro bloco, o Raul já conversou, já falou bastante sobre seu pai, sobre o seu trabalho. É uma honra recebê-lo aqui no programa. Muito obrigado, para mim é uma honra estar aqui. Eu que agradeço. E o Raul estava comentando sobre o projeto lá em Santana, que é a referência, que surgiu em 99, desde 99. 99. Você que é o responsável por implantar o projeto lá. Na realidade, como o Raul tinha dito, Minas é uma referência em restauro. Ouro Preto nem se diz. Quando ele falou a história, inclusive, de Jair Inácio, que é o meu pai, ele foi até meio modesto falando dos meninos que não estavam sem estudo nem nada, mas nós estamos falando de uma época que era década de 70, hippie, droga, LSD, e o que você imaginar que fosse de droga, numa cidade que tinha uma efervescência cultural violentíssima, que o mundo inteiro ia para lá, que era Ouro Preto. Você vai pegar esses jovens. E ele via os jovens com grande potencial, mas se perdendo, porque estavam ociosos e Ouro Preto festa, 24 horas. E em 69 criou-se, juntou vários artistas, inclusive dentre eles Domitila do Amaral, que é uma grande atriz portuguesa, o próprio Vinícius de Moraes, o Murilo Rubião, que é um escritor famosíssimo aí no Brasil, mais conhecido em Minas, essa turma, e se criou uma fundação de arte em Ouro Preto. E quando ele diz que há uma referência no Sudeste, não é só no Sudeste quando se fala de restauro. Porque a primeira escola que foi implantada no Brasil, em 1969, foi a Fundação de Arte de Ouro Preto, quando meu pai criou o primeiro curso de conservação e restauração, de restauração e conservação no Brasil. Então a coisa é muito ampla, com esse olhar que ele já tinha, voltado para a inclusão social. Então, quando se fala hoje em inclusão social, preservação, essa questão já vinha há muito tempo, porque ele sentiu isso, ele viveu isso. Quando eu falo, a questão, a pessoa fala assim, pô, o cara tem que ter o dom para trabalhar com restaurante. Tem que ter o dom, sim. Mas eu acho que, fundamentalmente, você tem que gostar do que faz, eu acho que como em toda profissão. E a gente, como nós fomos criados nessa questão, fundamentalmente, da preservação do patrimônio, da inclusão social, a gente não gosta, a gente ama o que faz, né? Então, eu acho isso que faz levar a dar certo. E, dentro disso, o prefeito estava no primeiro mandato dele, e ele viu uma grande dificuldade em Santana de Parnaíba, porque tinha... 99, porque lá existia uma cidade com um centro histórico de 430 anos, degradado, pichado e dormitório. Mas adianta, até vou te falar a minha impressão que eu tive quando cheguei. Então, ele estava com uma dinâmica na cidade, a cidade começando a entrar recurso, e ele precisava ele, como apaixonado pela cidade, como todos somos, de dar uma solução para aquilo. Mas você está falando de dar uma solução na preservação do patrimônio, e com uma cidade que tinha um núcleo favelar, que até onde eu sei, são 25 núcleos favelares que existiam no período. Então, o que houve? Ele foi na referência era onde? Minas. E chegou em Minas e encontrou esse projeto que vinha exatamente a bater com Santana de Parnaíba. Imediatamente, levou até Santana de Parnaíba e pediu que fosse implantado. Bom, não é fácil quando você fala em implantar isso, porque você tem que ter uma equipe que é multidisciplinar, e esse know-how já existia. Então você tem que ter restaurador, arquiteto, restaurador, engenheiro, na estrutura, mas isso o know-how não tinha. Então se implantou, levou a ele, assim, tipo 6 meses já estava implantando com 60 aprendizes o projeto da Oficina Escola Santana de Parnaíba. No primeiro momento, foi uma dificuldade muito grande. Quando você fala de trabalhar com inclusão social e você mexer com patrimônio histórico
e com a comunidade é uma questão meio complexa. Por isso que existe aquela questão do convencimento, né, de você estar... A comunidade, não adianta, existe um fator que é fundamental, vários fatores são fundamentais, mas esses são fundamentais, que primeiro tem que ter vontade política. Se não tiver vontade política... Segundo, meu amigo, a comunidade tem que apropriar, porque você está mexendo no bem dela, tanto afetivo como material. Então, é uma questão complicada. Tanto que para esse convencimento, quando você tinha a imagem desses jovens, que esses jovens estavam indo para o centro histórico, mexendo numa edificação, era um negócio complicado. E para os jovens, eles irem para o centro histórico, eles não tinham referência de Santana de Parnaíba. Eles tinham referência da Lapa, porque, por exemplo, o bairro que é onde nós temos mais aprendizes é Fazendinha, São Pedro, então eles estão mais perto da Anhanguera, então eles tinham mais referência. Então eles não falavam que iam a Santana, eles falavam que iam que não iam ao centro histórico, não, eles falavam que ia a Santana. Depois que passa um mês que eles estão lá, é que eles começam a falar, não, vou lá no centro histórico, porque eles tinham uma distância muito grande. E essa comunidade, nós tivemos que começar esse projeto, eu estou te falando isso porque isso acontece em todas, não desconheço a cidade que não acontece. Então, como é a questão do Raul aqui em Santana, é muito importante ser divulgado isso, porque a comunidade ela tem que apropriar, tem que ter vontade política e apropriação da comunidade, senão você desiste. Não consegue, não tem jeito. Então, nesse momento... Não, e deu resultado esse trabalho todo. Tanto que deu um resultado tão positivo, porque nós somos pioneiros em São Paulo, no estado de São Paulo, nós somos pioneiros. Isso eu falo com o maior orgulho. Nós somos pioneiros. Então a grande mídia começou aí. Então o paulista que ia para 700 quilômetros, passar um final de semana em Ouro Preto, ele podia sair na casa dele pela manhã, no domingo, e almoçar lá em Santana e voltar à noite para casa. Então, e com um centro histórico preservado, com um lugar bucólico, que você chegou a conhecer, que você já fez matéria lá. Então, quando eu cheguei em Santana, aí eu vou te falar a impressão que eu tive. Tinha uma joia a 35 quilômetros do centro de São Paulo, mas totalmente dilapidada. Totalmente, porque eu tomei um susto. Que você via todo o contexto do centro histórico, né? Você via todos os espaços, acervos do século XVII até o século XIX, degradado, pichado. E a cidade era uma cidade de dormitório, porque existiam 2 bares e um restaurante. Hoje você tem árabe, português, tem lá o que queira. Exatamente. Vários restaurantes, lanchonetes e tudo bonito. E isso foi criando mais equipamentos. Corpus Christi, Carnaval, Drama da Paixão. Hoje é considerado o Drama da Paixão o segundo maior do Brasil. Tem 700 figurantes, é feito numa barragem, um negócio colossal, né? Por quê? Porque a partir desse momento é que você vê como que a questão ela é complexa. Você inclui o jovem, restaura o patrimônio e torna-se a cidade autossustentável. Por quê? Esses jovens recebem uma bolsa. Mas tudo isso é justificável e muito bem justificável, porque você faz R$1 se transformar em 3 ou 4. Porque você trouxe uma autossustentabilidade para aquele município, para as pessoas que não ficavam lá, que iam trabalhar para São Paulo e hoje tem seu comércio lá dentro. E o próprio jovem que fez o trabalho, que fez o restauro, não vai deixar que outros jovens ou... Essa é uma outra história, essa é uma outra história interessante. Porque quando você está falando de um núcleo, você está falando de uma pessoa que vive num mundo completamente fora do dele. Esse jovem, ele tinha as assinaturas, por exemplo, das pichações lá. Então, você imagina um jovem que recebe lá no seu labor, porque você é certificado pelo Senai, são 4 horas de atividade. Ele tem que estar na escola regular. E é o aprender fazer fazendo, né? O cara tem que estar em atividade. E chegava lá no outro dia, ele via tudo pichado, meu amigo. O cara tinha suado no dia anterior o negócio. Mas isso eles resolveram entre eles, porque cada um sabia das assinaturas. E muito desses jovens nós trouxemos para o projeto, nós ensinamos ele que ele poderia faturar em cima disso, tanto profissionalmente como culturalmente. Então, dentro dessa visão,
e desse distanciamento, quando ele vinha para Santana, eu não quero te dizer que nós temos 108 aprendizes, que esses 108 aprendizes, eles vão estar voltados para a área do restauro. Não. Nós estamos falando de inclusão social. Então ele vai lá para Santana, para o centro histórico. Às vezes o menino queria trabalhar no supermercado, para você ter uma ideia, mas isso era uma distância tão grande de onde ele morava, que quando ele chega num projeto, que ele começa a ver que ele tem potencial, a autoestima dele levanta, ele vai correr atrás daquilo. Como da mesma forma nós temos os meninos que estão, desculpa, meninos é porque carinhosamente eu chamo todos de meninos, mas que estão fazendo pedagogia, fazendo arquitetura e por aí vai. Estão para o mercado, estão correndo atrás do seu sonho. Porque antes era tão distante, mas se aproximam. Então essa questão da autoestima ela é fundamental nesse projeto. Bom, pessoal, a conversa está boa, mas a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta.